Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao evento de hoje. Todos aqueles que vão chegando pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Facebook e também pelo canal da Web Rádio Fraternidade. Sejam todos bem-vindos a mais esta oportunidade de aprendizagem para todos nós aprendizes. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o Dr. Sérgio Thyssen mais uma vez, e vai estar facilitando o tema para nós, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Antes de nós fazermos a apresentação, se caso alguém não conhece o Dr. Sérgio, convidamos a todos para a nossa harmonização inicial. Para aqueles que gostariam de cerrar seus olhos físicos, fique à vontade. Para nós outros e todos, vamos procurar harmonizar nossas mentes, nossos corações, desconectar da realidade exterior, trazendo o foco de nossas atenções para o nosso mundo íntimo, onde vamos conscientemente asserenando-nos, buscando a nossa interioridade, lembrando-nos que somos todos filhos de Deus, encarnados ou desencarnados, que se encontram nesta sala virtual espiritual. Somos irmãos uns dos outros. Somos filhos do Criador, Pai de amor de todos nós. Aprendizes nessa caminhada para a luz. Aprendizes nesta caminhada para mais luz em nós. Tendo a luz de Jesus como farol para as nossas consciências. E assim iniciando em recolhimento interior, agradecemos a Deus Pai de infinito amor e bondade para com todos nós. A Jesus, o nosso amigo e irmão de todas as horas, o governador da terra. Aos benfeitores espirituais deste educandário, que sempre nos antecede, preparando a ambiência espiritual, acolhendo a todos nós, sem distinção. Gratidão à vida por esta oportunidade feliz. E assim unidos e reunidos pelos nossos corações, através das vibrações da fraternidade cristã, iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, mais uma vez, damos as boas-vindas a todos que já estão conosco. Deixa eu ver se eu vou conseguir chegar aqui, que correu bastante. Nossa companheira Manuela, a Lola, a Socorro, a Cristina, a Priscila, a Cíntia, a Rúbia, a Joelma, o Emerson, o Emanuel, os demais que vão chegando, sejam todos bem-vindos. Como nós mencionamos inicialmente, Dr. Sérgio Thyssen, que vai estar abordando temática para nós, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Dr. Sérgio Thyssen, que já está conosco aqui na tela, para quem não conhece, ele reside no Rio de Janeiro, médico cardiologista e físico, especialista em física da matéria condensada, magnetismo e supercondutividade, fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, SER, em Copacabana, Rio de Janeiro. Articulista do Jornal de Estudos Psicológicos em Londres, na nossa sociedade, pois somos muito gratos. Conferencista nacional e internacional. Obviamente que nós apenas fazemos uma apresentação breve, mas tem um currículo bastante abrangente. Então, o Sérgio vai estar trabalhando na exposição dessa temática, também receptivo para que todos vocês possam trazer suas perguntas, que ele estará aberto a interagir no decorrer da sua fala, a partir de agora até às 9h30. E assim, Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao The Spirit Psychological Society, e passamos a palavra a você.
Muito bem. Boa noite, Vanise. Boa noite a todos os amigos que já chegaram e para os demais que chegarão daqui a pouco. Mais uma vez, uma gratidão imensa a esse novo convite para nós estarmos examinando uma outra temática, né? E que tem a sua importância, e encareço muito que vocês possam como que me acompanhar em algumas reflexões a respeito de algo que é tanto uma questão, uma experiência da literatura espírita, né? De Kardec aos nossos dias, mas eu gostaria de dizer que o que eu vou apresentando e trazendo como reflexões tem muito a ver com a experiência pessoal mesmo, também, porque como eu nasci filho, aliás, caçula, de pais espíritas, eu fui me familiarizando muito cedo com os postulados espíritas, com a literatura. Meus pais tinham uma biblioteca muito rica e eu fui crescendo e buscando, pelo meu próprio interesse, de conhecer as coisas, né? Fora o que eu aprendia com eles no dia a dia, na hora do jantar, convivendo nas muitas oportunidades do convívio familiar, aliás, né? Então, depois veio o interesse pela medicina, todo o curso de graduação, os elementos que vieram depois, o estudo da física, mas durante todo este tempo, e são décadas, muitas décadas, eu fui me enfronhando na seara mediúnica, mais como observador e depois como dirigente espírita, do que propriamente como médium ostensivo, mas lidando com médiums no Rio de Janeiro, em diversas cidades do Brasil, e como eu viajei muito para países fora, eu fui também interagindo com grupos de médiums, procurando cuidar de pacientes, utilizando-nos da ferramenta da mediunidade, da fluidoterapia espírita, e daí como que por muitos médiuns diferentes desses muitos países, me enfronhando no mundo espiritual da própria Terra. Então, quando eu coloco assim a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, eu diria que nós teríamos mais de uma abordagem para fazer, né? Mas vamos lidar com algumas coisas simples, que têm a ver com a literatura, mas que têm a ver também com uma espécie de um dia a dia já de muitos anos, né? Conhecendo a realidade do mundo espiritual da Terra. E, claro, como profissional de saúde, como alguém que vive o dia a dia no mundo, né? E viveu em cidades diferentes, eu vou acompanhando o que acontece já durante todo esse período da minha vida como adulto, né? E vocês fazem o mesmo. Então, eu vou trazendo algumas considerações e vamos deixando em aberto, claro, para a participação dos amigos, né? E muito obrigado a você, Vanise, pela oportunidade, e obrigado a todos vocês que estão agora como que conosco. Então, eu gostaria de lembrar, quando eu coloco assim, né, nós vamos comentar sobre o planeta Terra, lembrando do universo, que é algo que nós vamos conhecendo melhor e que nada tem a ver com o que acontece na Terra. É claro que existem outros mundos de provas e expiações, não é? No grande contexto da diversidade do que nós temos da criação divina,
e dos conjuntos de humanidades de perfis diferentes espalhadas pelo grande todo. Mas é claro que eu vou me deter naquilo que vamos refletindo e conhecendo e observando sobre essa realidade quanto ao nosso mundo, ao planeta Terra. Então, aqui uma ideia, né? O mundo físico com os encarnados. De novo, eu lembro, já lembrei outras vezes com vocês, no livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo grande Educandário, ele diz assim, naquela época, que havia 20 bilhões de desencarnados. E naquela época eram 2 bilhões de encarnados. Agora, na semana passada, vamos dizer, as coisas mudaram um pouco, né? Que foi uma referência a nós atingirmos 8 bilhões de encarnados. Se a população ainda é numericamente semelhante ou igual, né, nós teríamos 22 bilhões. Então, nós teríamos hoje 8 bilhões vivendo do lado de cá e 14 bilhões desencarnados. Mas tudo isso é a humanidade, é a mesma grande família, e é curioso porque se nós refletimos sobre o que já havia na época das atividades de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, pelo médium Francisco Cândido Xavier, há décadas atrás, quando a população dos encarnados era de 2 bilhões, esse crescimento de 2 para 8, pelas características dos espíritos que renasceram e que foram vivendo todas essas décadas num aumento numérico, né? Esse é o contexto responsável pelas mudanças que nós estamos vendo. Se nós tínhamos os mesmos problemas antes, nós todos que somos adultos hoje acompanhamos com muita preocupação uma série de eventos que vem acontecendo a diversos níveis nos muitos países do mundo que hoje totalizam mais ou menos 200 deles. Então, uma primeira ideia é que há uma realidade encarnada e há, como eu coloco ali, o mundo espiritual e os desencarnados. Então, é o mesmo grande todo. Então, quando você fala realidade espiritual da Terra, você se refere a quê? Ao mundo espiritual tão somente ou ao somatório dos dois planos da vida humana que se dividiu sempre e se divide hoje naturalmente entre encarnados e desencarnados. Na verdade, as duas possibilidades caminham juntas, porque, como nós vamos ver daqui a pouco, os que vivemos na encarnação, na crosta terrestre, né, nós temos uma relação muito grande com o outro lado, com as esferas, como nós vamos ver, como se distribui a vida dos espíritos desencarnados do outro lado. Então, ali também eu coloco, há uma realidade visível e uma realidade invisível. E como a imensa maioria dos habitantes do planeta encarnados não são espíritas, não conhecem os livros de Kardec, não conhecem as obras por outros autores maravilhosos que vieram ainda em França, no próprio período da codificação, né? Leia-se Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion e outros, né? De tal maneira que há uma falta de percepção da realidade em termos de que a visão que se tem na maioria do contexto humano é muito limitado. Porque também a imensa maioria não só não é espírita, é uma minoria que o é, mas também não tem acesso pela mediunidade pessoal
ou usando a mediunidade de terceiros, de terem uma ideia verdadeira do que é a vida do outro lado no planeta Terra. E talvez por isto, esse desconhecimento, ele seja um motivo para que a nossa evolução ainda seja muito vagarosa, morosa, lenta, nos dando às vezes até uma ideia que não é bem verdadeira, de que às vezes parece que nós estamos retrocedendo. Mas não existe retrogradação na lei de Deus, né? Mas é às vezes uma sensação, porque os problemas mundiais, os problemas regionais, eles se repetem e eles são muito delicados. Nós não podemos deixar de enxergar, de examinar essas coisas, né? Enfim, vamos adiante, nós vamos chegar em outros aspectos. E ali eu coloco a hierarquia dos mundos e a nossa longa jornada evolutiva. Então, nós aprendemos no Livro dos Espíritos a questão da hierarquia, e nós ainda estamos numa situação de mundo de provas e expiações, né? Nós só galgamos para melhor, para mais acima, a etapa de mundo primitivo. Mas não é verdade que, olhando certos contextos da vida coletiva hoje na Terra, nós não temos a sensação de que há regiões, há países, cidades que vivem nitidamente como talvez em média nós vivêssemos outrora no planeta, quando ainda éramos um mundo primitivo. Por outro lado, nós trabalhamos a ideia de mudança para a etapa da regeneração e, às vezes, também parece que algumas nações, algumas regiões já vivem um outro patamar, melhor do que a média, que ainda é considerada de expiações e de provas. E o que é importante lembrar é que o mundo espiritual, a erraticidade, a vida do além-túmulo, ela mostra tudo isto, né? E muito do que existe lá é desconhecido da maioria dos que estamos encarnados, e que essa maioria não está atenta a buscar as informações sobre realmente que mundo é este. Então, existe a hierarquia, é inevitável o progresso, porque a lei de progresso é lei divina. O nosso progresso, pelas características nossas, tem sido um progresso muito moroso, lento, né? Mas no grande futuro tudo será diferente. Só que enquanto nós não adquirimos uma evolução melhor, né, a consequência da falta dela é o sofrimento. E é um sofrimento muito grande. Então, quando eu comentei com vocês no início que eu fui me adentrando nas tarefas mediúnicas desde muito cedo, pela convivência com meus pais, com dirigentes espíritas contemporâneos de meus pais, né, e depois outros que eu fui conhecendo ao longo da vida, eu fui me dando conta, não é, de como é mesmo o lado de lá, e aproveitando e fazendo sempre analogia entre obras espíritas de autores muito, vamos dizer, competentes, sérios, que fazem parte do todo da doutrina espírita para nós, né? De como as coisas são ainda, porque no afã de cuidar de pacientes com problemas médicos bem delicados, tanto quanto para cuidar em reuniões mediúnicas, esse pode ser um assunto para o futuro, de contextos de dramas coletivos, era inevitável que eu conhecesse o mundo espiritual, não é? Porque muitas vezes
o que nós íamos buscar eram os que estavam vivendo dramas coletivos de sofrimento que agora já estavam desencarnados e estavam como que fazendo parte de famílias, contextos coletivos. Vamos ver se conseguimos conversar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Então, quando eu coloco assim, a hierarquia dos mundos segundo o Espiritismo, falávamos disso lembrando de Allan Kardec. Então, aquela etapa que está ali, a primeira, nós já vencemos. Quando eu digo nós, é com uma ideia que não é precisa de que todos que habitam a Terra hoje habitavam durante a primitividade terrena. Não é assim que funciona. Mas muitos que viveram essa primitividade, hoje, e já há muitos milênios, estão vivendo, como nós todos agora, a condição de mundo de provas e expiações. E eu coloco, claro, no plural, porque é de Kardec também, a ideia de que a Terra é um deles, mas são incontáveis. Como são incontáveis os primitivos, os de regeneração, os ditosos ou felizes e os mundos puros. E a outra noção que essa hierarquia nos dá é a ideia do grande futuro, não é? No sentido de que vale a pena todo o progresso individual, todo o empenho pelo avanço no sentido das aquisições das virtudes, não é, do amadurecimento pessoal, não é, de buscarmos o nosso Cristo interior, não é, o desenvolvimento do núcleo saudável da alma humana, totalmente divino, porque a recompensa, o galardão de uma vitória é inevitável. E isso tem a ver com uma felicidade tal que nós hoje nem fazemos ideia, né? Que é a felicidade originada da libertação dos erros, dos equívocos e dos vícios milenares que, em tese, nós todos ainda na Terra, de certo modo, ainda carregamos conosco. Então, sigamos. Então, eu comentei, não é, a ideia, ainda em considerações básicas, a nossa humanidade, um coletivo, uma família, voltando para o Evangelho de Jesus, não é? O rebanho do divino pastor, que é ele, não é? Ovelhas de muitos apriscos, mas a ideia de que há um todo, e este todo hoje continua sendo de muitos bilhões. Pois não, Evanise, querida? Nós temos a participação do nosso companheiro Diego Machado, que diz: tenho noção devido às obras espíritas, tendo a noção das obras espíritas, que não é possível, entre aspas, aspirar à felicidade, porém, noto na expressão de muitas pessoas uma convicção ao sugestionar para outras, dizendo, seja feliz. Não seria perigoso sugestionar isso para uma pessoa? Isso não intensifica a possibilidade da pessoa sugestionada se decepcionar mais à frente devido à nossa realidade de mundo de provas e expiações? Diego, é muito importante o que você está trazendo, agradeço. Então, assim, as pessoas às vezes dizem, por ignorância, por desconhecimento, vá e seja feliz. E às vezes as pessoas sugerem isto para alguém dentro do seu contexto familiar, seu círculo de amigos, colegas de trabalho, não é? Sem o entendimento melhor da sua própria realidade, da realidade do mundo, dos motivos reais quanto à vida, de onde viemos, que mundo é este, o que nós estamos fazendo aqui de verdade,
Qual é o sentido de tudo isto? Quais são as perspectivas para o grande amanhã? Então, uma maneira de dizer, olha, seja feliz, pode dar uma ideia de que tudo é possível de ser feito. Tudo que traga alguma satisfação dentro de um imediatismo pode ser válido, e não é um equívoco e pode até ensejar comprometimentos em relação às leis de Deus, que a pessoa depois vai se ver numa estagnação ainda, porque terá perdido, por ter ouvido uma sugestão, vamos dizer assim, algo desavisada, né? De um caminho a buscar, quando, na verdade, o caminho não é das vivências fáceis, não é? Nós temos a chance de escolhermos os caminhos e as nossas realizações, mas aquelas que nos sejam muito fáceis, nós temos que desconfiar, porque a nossa natureza não é no sentido das coisas mais fáceis de serem vividas, porque nós não podemos esquecer, Diego, da ilusão da matéria, vamos dizer, do paradigma do materialismo multimilenar que nós ainda vivemos. De tal maneira que nós estamos com a doutrina espírita, todos juntos, pensando na espiritualização de tudo que diz respeito à vida. Então, nós precisamos desse conhecimento libertador para não continuarmos na ilusão da matéria e não continuarmos perdendo tempo, porque essa perda de oportunidades, ela vem se dando, né, ao longo das eras. Então, muito cuidado, seja feliz sim, mas em parâmetros de vida eterna. Porque ser feliz dentro de um imediatismo é uma coisa muito precária e pode resultar num grande arrependimento logo ali adiante. Mas, Diego, obrigado pela questão. Então, seguindo aqui nesse outro momento, né, que guarda ligação com os outros, a nossa humanidade, 22 bilhões de almas, claro, almas, seres humanos, com deficiências morais, reunidas para reeducação e regeneração. Nós não podemos desconhecer isto. Quando nós dermos ênfase a essas noções, nós vamos nos preocupar que o conhecimento libertador comece a ser oferecido no jardim de infância, nas escolas primárias, nos ensinos, nos vários níveis da escolaridade humana, porque nós precisamos espiritualizar tudo. E o conhecimento, a educação, a pedagogia, tudo isso carece do entendimento que o Espiritismo tem nos trazido. Não é verdade? 8 bilhões de encarnados, 14 bilhões de desencarnados. E vocês vão ver daqui a pouco todo o empenho para a melhoria, o aperfeiçoamento pessoal, familiar, da sociedade, da civilização humana atual, também inclui, nós temos que nos preocupar, também inclui o outro tanto que é ainda mais numeroso do outro lado da vida. E, se vocês perceberem, ninguém presta atenção, porque a maioria desconhece do que acontece do outro lado. Os problemas que vêm para o lado de cá, porque já existiam lá. E os problemas não resolvidos aqui no plano material, quando nós desencarnamos, nós levamos para lá. Ou seja, é bem um mundo só, em duas grandes condições, numericamente, mas evolutivamente é um mundo só, porque nós estamos trocando de lugar o tempo todo. Então, nós precisamos, como espíritas, que somos os poucos que valorizam a vida no mundo dos espíritos, tanto quanto a vida na matéria, para que isso tudo seja conhecido.
e nós saibamos valorizar tanto o progresso que se pode alcançar do outro lado, sem o corpo físico, como, claro, o progresso a ser buscado com o maior empenho possível do lado de cá. Porque qualquer um que progrida em algo no sentido de libertar-se dos vícios e de adquirir aspectos morais que no grande futuro permanecerão com cada um, não é? Repercute no grande todo, por questões até da própria física que nós podemos estudar, questões ligadas a entrelaçamento quântico, a radiações eletromagnéticas dos pensamentos, dos sentimentos e outras coisas que têm, de certo modo, vínculo com as questões das reflexões sobre os dramas morais da humanidade que nós compomos, que nós vivemos até hoje. Então, ali embaixo, de novo, reforma íntima e substituição dos vícios pelas virtudes. Não existe outro caminho. Qualquer espírito que viva na Terra, nas esferas elevadas, ou qualquer espírito que viva em outro mundo, com um perfil já completamente diferente, de avanço espiritual, ele é um espírito e vive num mundo de virtudes. E aí já não existe mais nada de paradigma materialista. Já estão vivendo, ou sempre viveram, essa é uma outra reflexão, em contexto de paradigma espiritualista, em que o avanço espiritual por meio das aquisições morais é a grande meta do espírito. Então, aqui a ideia da capa atual do livro Roteiro, para quem desejar, é um livro extraordinário, lembrando que Emmanuel, ele tem vários romances, como há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, e ele tem vários livros que são livros de instrução, diretamente, e um deles chama-se Roteiro, e o capítulo que eu estou me baseando, ele se chama O Grande Educandário. Se não me falha a memória, é o capítulo número 9 desta obra. Então, eu estava pensando nisto esta semana, e aí coloquei, incluí, não é, a ideia, não é? Essa é uma fotografia que nos dá uma ideia, não é, de algo do universo de Deus. E uma ideia pálida. Mas quando eu olho para esta fotografia, eu vejo, assim, a densidade de mundos, de constelações, de estrelas, de planetas, de exoplanetas, de galáxias. De tal maneira que tudo isso aí é uma grande fusão de só um setor do universo e que envolve coisas de bilhões de anos dentro de uma perspectiva linda, divina, da eternidade da criação. E quando eu coloco assim, não é, cada estrela que você vê no céu, isso que nós estamos vendo com as limitações do olhar humano, utilizando a vestimenta física, porque ela nos limita muito. De tal maneira que cada estrela que você vê no céu é sempre um sol para alguém, mas em geral, para pelo menos uma humanidade inteira, como o sol do sistema solar, não é? É a estrela de vários planetas, todos eles habitados, de certo modo, espiritualmente falando, e a Terra habitada espiritualmente, mas ainda com espíritos precisando da vestimenta física, como é agora o nosso caso, reencarnados por aqui. Então, eu vou apenas comentar, para não divagar muito, né? Tempos recentes, atualidade. Então, agora eu estou como que buscando algo
que enseje reflexões. Porque às vezes as pessoas, ainda mais não espíritas, às vezes os próprios espiritistas, vivendo de uma maneira um tanto distraída da realidade. Mas olha, para vocês terem uma ideia, essa é uma referência de hoje. Então, se você pesquisa, né, eu posso dar a referência para vocês depois, de 1º de janeiro até hoje, nós estamos no 20 de novembro, né, quase no finalzinho do ano, estamos com 948 mil casos de suicídio. Ou seja, inevitavelmente, no finalzinho mesmo do ano, 31 de dezembro, teremos passado pela primeira vez 1 milhão de casos. Isso é muito delicado. Enfim, vamos seguindo adiante. Covid-19. Estatística de hoje. 638 milhões de casos. 2 casos em saúde pública. 2 casos documentados. Porque muitos ficaram de fora da estatística, seja no Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Nigéria. E nós tivemos 6 milhões de desencarnações. Na verdade, 6 milhões e meio. E todos os dias o problema ainda é assim. Não é? Quando foi a gripe espanhola, também na Europa, sobretudo, né? Nós tivemos 1/3 da população europeia dizimada. Quando foi a peste negra na Europa, a peste bubônica, nós tivemos também um prejuízo das vidas humanas que foi algo inimaginável. E o nosso drama pela Covid-19 só não foi maior por causa de um pesquisador inglês, não é? Um colega médico, que, aliás, reencarnou no Brasil e já desencarnou recentemente, que foi o William Edward Jenner, que descobriu a vacina na época da varíola. E aí, uma corrida pelas vacinas contra a Covid puderam, então, na imunização da sociedade, da humanidade toda, nós tivemos um freio de algo que foi, durante muitos meses, avassalador. Então, quando nós falamos da realidade espiritual da Terra, tudo isto importa. E eu não posso deixar de lembrar algo do 1º de janeiro até hoje, pela manhã, quando eu preparava o material. 37 milhões de abortos provocados no todo do planeta Terra. Vocês já imaginaram as consequências espirituais, humanas, psíquicas, também envolvendo a psicosfera global do planeta, com todo este conjunto, fora outras questões que eu não vou trazer agora, que envolve algo muito grave por causa da situação de qualquer um e pelo todo abrangente, numérico, desses graves problemas de uma humanidade ainda muito acanhada em termos evolucionários. Só para vocês terem uma ideia, em termos de hoje, não é? Tempos recentes, atualidade, guerras, Ucrânia, Etiópia, Síria, Iêmen, Mianmar, Haiti, Moçambique, Azerbaijão, Afeganistão, Iraque, Somália, noroeste do Paquistão, o conflito Israel-Palestina, fora outros de menores proporções, cataclismos como os terremotos. Esse último do Afeganistão resultou em 1.500 pessoas vivendo em lugares muito simples das terras afegãs. 1.500 pessoas, grande parte crianças e mulheres, desencarnaram em uma semana. O do Haiti, não é? Que foi há alguns anos atrás, 200 mil pessoas morreram
em uma semana. Na China, no Irã, no Paquistão, as enchentes recentes aqui em Petrópolis e outras que vêm causando todo um contexto de sofrimento, furacões, ciclones, tornados, vocês vão me entender por que eu lembro disto quando nós estamos tratando da realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, não é? O furacão Irma, recentemente na Flórida, o Katrina, o do México, as epidemias, as pandemias, a Covid, a depressão relacionada com o suicídio, que se agravou tanto na pandemia, os transtornos de ansiedade, o autismo e assim por diante, a violência urbana, a dependência química a drogas, o tráfico, as milícias, questões muito comuns no Brasil, inclusive, como vocês que são brasileiros acompanham. A corrupção na política, os desvios morais, a pedofilia, o feminicídio. Vejam o panorama que nós precisamos reconhecer para trabalharmos o que possa ajudar a reverter isso tudo. Então, eu vou passar uma série para nós não esquecermos. E como médico e atuando em áreas de emergência e terapia intensiva, nós vamos vendo tudo isso é o nosso mundo. Seja o terremoto do Haiti, como aqui, seja a miséria e a fome em vários países africanos. As destruições com dramas coletivos. E vocês lembram quando eu comentava sobre a experiência mediúnica para cuidar de dramas coletivos? Em todos esses episódios, ao longo de 45 anos, nós entramos com recursos de alívio, porque há uma espiritualidade consagrada a atenuar esses dramas coletivos, claro, depois que eles ocorrem, em socorro às vítimas, para que um dia, no grande futuro, nós sejamos capazes, pela evangelização, pelo crescimento moral, como vocês vão também compreender logo a seguir, uma outra referência, para que tudo isso já não aconteça mais. Porque toda semana acontece um drama, ou muitos dramas, não é? Muitas vezes avassaladores. E quando nós nem imaginávamos, uma parte do mundo é surpreendida com muito sofrimento. Seguindo adiante, só para fazermos um retrospecto cronológico, né? Para talvez um dia aprofundarmos isso. 500 mil anos atrás, a encarnação dos primeiros espíritos conscientes. Por que eu trago isto? Para nós nos situarmos melhor sobre o tal mundo de expiações e provas como é a Terra. A encarnação dos primeiros espíritos conscientes, vamos dizer assim, humanos. A Terra passa de mundo primitivo a mundo de provas e expiações depois disto. Há 40 mil anos, entre 40 e 150 mil anos, reencarnação em massa dos exilados de Capela através das raças adâmicas. 3.500 anos atrás, Moisés e a primeira grande revelação, o Decálogo, os 10 mandamentos. Não é? Imprimindo no Oriente, naquela região do planeta, algo que depois foi como que se espalhando, não é? Como a primeira grande revelação, beneficiando o mundo inteiro. Evanice, querida. Sim, nós temos a presença da nossa companheira Joelma, que diz: pode-se dizer que a Terra está sofrendo uma espécie de expurgo? Se você, Joelma, se refere a expurgo, no sentido de espíritos sendo afastados da Terra, algo do pensamento de Jesus, quando ele dizia: é preciso que o joio cresça junto ao trigo. Mas haverá uma época em que aqueles que se mantiverem
como um joio. A partir de certas, como que definições de prazos, terão que partir para rudes degredos reeducativos, a que fizessem juiz. Esse expurgo já começou há alguns poucos séculos, e ele vem sendo implementado. Um dia, quem sabe, Joelma, nós podemos correlacionar isto com reuniões mediúnicas e contextos de muito sofrimento que temos há muito tempo na Terra. Mas se a palavra expurgo é nesse sentido, a resposta é sim. Né? Seguindo 3.500 anos, primeira grande revelação, os 10 mandamentos por Moisés, para que tenhamos uma noção, né, de eventos importantes. Há 2.500 anos atrás, eu digo assim, véspera da maioridade terrestre, véspera ou antivéspera, reencarnação dos grandes luminares, como Confúcio, como Siddhartha Gautama, que é o Buda, como Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros, mas que pertenceram e vieram trazer, eu diria, como espíritos, mentes brilhantes, né, aquilo que é o mais importante para uma mudança coletiva pela filosofia, não é, destes grandes filósofos da história do planeta Terra. Há 2.000 anos, os últimos preparativos para o advento de Jesus, não é, do governador da Terra. E quando eu coloco 2.000 anos, não é, nós não conhecemos Jesus. Os espíritas e os cristãos em geral só têm uma pálida ideia. E eu só vou me lembrar de novo de Emmanuel numa referência, no livro A Caminho da Luz. Primeiro capítulo, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, quando ele diz que quando a Terra ainda se resfriava numa espécie de uma semi-incandescência, isso aconteceu na formação do sistema solar, no que nós chamamos em astronomia de prototerra. A prototerra é daquela época. E aí o que acontece? Jesus recebe há 3,4 bilhões de anos. Ele já era crístico, que é o que há de mais superlativo quanto aos filhos de Deus em qualquer grande setor do universo. De tal maneira que ele é um espírito que valeria a pena um dia nós, num estudo, só avaliarmos e considerarmos umas noções um pouco melhores, mais realísticas a respeito do Divino Mestre, porque isto tem consequências. Mas fechando parênteses, quando eu coloco assim, últimos preparativos, de Sírios vieram Ana e Simeão. Quem lembra disto? Temos que estudar, ou deveríamos estudar, estes. Isabel e Zacarias, Maria de Nazaré e José. Tudo isto é encadeamento divino. Tudo isto tem a ver com Jesus, tem a ver com Sírios, Capela e a própria Terra. Mas, enfim, eu vou retornando com a Evanise, porque acredito que vem aí a pergunta da Priscila. Da Priscila, que está presente, dizendo: doutor, além da oração e vibrações no bem, de que forma podemos colaborar mais diante de todos esses acontecimentos? Me gera desconforto olhar tanto sofrimento e me ver numa situação confortável. Priscila, excelente a sua colocação. Que bom que você trouxe essa questão para reflexão. Nós temos duas coisas aí, né? Nós precisamos da nossa melhora, reforma íntima, educação dos sentimentos,
nos tornarmos virtuosos e menos viciosos, a ideia de nos conhecermos melhor, de buscarmos o autoconhecimento, porque se nós não nos conhecemos, nós vamos continuar iludidos em relação a nós mesmos. E aí a estagnação é a consequência direta. Mas há uma passagem que você me fez lembrar, Priscila, e ela é do Apocalipse de João, que é um dos livros que faz parte do Novo Testamento. Então, nós temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos as epístolas, nós temos Atos dos Apóstolos, e nós temos o Apocalipse do discípulo amado, que é João, o evangelista, que na ilha de Pátimos recebe a visita de Jesus e do centurião, que diz a ele: a tua missão não acabou. Como ele pensava, ele já era idoso, e aí ele escreve o Apocalipse. E há ali no Apocalipse uma ideia, Priscila, que é a seguinte: haveria um tempo, claro que a linguagem é muito simbólica de toda esta obra monumental que é o Apocalipse. É outro tema para vermos um dia. E aí ele diz assim, olha, haveria uma época em que os sujos, os ímpios, sujar-se-iam-se mais. Os justos se tornariam mais justos. E os santos santificar-se-iam ainda mais. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Se nós não despertamos com algumas considerações que tínhamos feito e outras que todo mundo percebe do sofrimento da humanidade atual, para buscar não só uma espécie de um autoaperfeiçoamento do seu adiantamento moral pessoal, mas a ideia do amor e da caridade, do amor fraterno universal, do amar e do servir, do amar ao próximo, que é a grande prescrição de Jesus para a nossa humanidade e, portanto, para cada um de nós, de uma maneira concreta, de uma maneira real, e não de um faz de conta, por uma ideia, não, eu entendi, mas não basta entender. A ação precisa corresponder ao entendimento. E a ideia qual é? Quanta miséria, quanta pobreza, quanta depressão, quanto transtorno de ansiedade, quantos doentinhos sem diagnóstico, quanta fome, quanto desabrigo, quanta violência, quanta tristeza, quantas questões sociais, humanas, familiares, que nos estão solicitando a devida dedicação. Que sejam campanhas de cestas básicas, que seja você sentar e escutar alguém que está vivendo um drama qualquer e que pode cometer suicídio amanhã se não tiver um ombro amigo, um ouvido aberto, fraterno, numa escuta, que pode mudar aquela história. A dedicação às atividades dentro do movimento espírita, que seja menos elitista, menos preocupado tão somente na divulgação doutrinária, mas lembrando de novo de Emmanuel, quando ele falava que é preciso divulgar o Espiritismo pela palavra de instrução, claro, mas ele diz claramente, pelo exemplo. E o exemplo significam algumas coisas, e uma delas é a caridade direta, social, diante dos desafios de cada país. E se você, como disse, mora num contexto em que você tem mais conforto, é hora de sair na rua, nas comunidades carentes da tua cidade, em geral sempre tem no Brasil, mas aonde seja,
E a África, por exemplo, está esperando por nós. Então, quem pode reunir pessoas de boa vontade em projetos de ajuda e numa ação que nós façamos isto. Porque agora nós sabemos melhor as deficiências, carências, sofrimento da humanidade do que há 100, 500 anos atrás. Porque a informação corre o mundo, nos celulares, nos aplicativos, nos tablets. E a ideia qual é? Se tudo isto que está aí não ensejar, não for suficiente para nós, no meio do caminho entre os ímpios e os santos, não é? Aqueles de boa vontade, nós não arregaçarmos as mangas para encontrarmos bem perto de nós, ou embarcando em aviões para regiões distantes, mas de maiores carências e sofrimentos, o que mais nós vamos esperar para mobilizarmos o nosso mundo íntimo nesse sentido? Por que Jesus, que é alguém para nós conversarmos sobre um dia melhor, né, deixa o seu trono solar, vem num processo excepcional, também sobre o qual nós podemos conversar amanhã, um sacrifício inenarrável. E ele, então, vai exemplificando, visitando as multidões de aflitos. Não é verdade? E ele deixa os padrões da grandeza do universo de Deus, um espírito que nada tinha a ver, a não ser pela missão, com padrões da vida humana na Terra, e ele se sacrifica por nós para nos dizer: amai os vossos irmãos, assim como eu vos tenho amado. O amor de verdade. Enfim, Priscila, o mundo é um convite à caridade, ao serviço fraterno. E nós precisamos cuidar disso, porque senão nós vamos desencarnar. E quando chegarmos do outro lado, observando algo do que vamos falar ainda hoje, observando a nós mesmos, encontrando afetos, afeições, desafetos e experimentando as consequências de tudo isto, observando a grande realidade da Terra e do universo, o que se escuta do outro lado quando os humanos despertam em algum momento, anos, às vezes, depois da desencarnação? Se eu soubesse. E o Espiritismo é para que saibamos, não após a morte, a desencarnação, mas para que saibamos agora, para agirmos agora e não esperarmos uma nova vida, 2, 3, para começarmos este processo. Então vamos adiante. Só nesse último item ali, 2000 anos, falarmos sobre Sírios, sobre Capela, sobre Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, Maria de Nazaré e José da Galileia. Isso é lindo, gente. Do Cristo a Kardec, cada um desses personagens, não é, que nós assim reunimos, podíamos ter reunido inúmeros mais, né? Mas ali a ideia de Moisés, a ideia de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, a ideia de João Hus, que depois vem a ser Allan Kardec, a ideia direita de Galileu Galilei, aliás, de Leonardo da Vinci, Teresa de Ávila, Galileu Galilei ali embaixo, não é? Blaise Pascal, a ideia de Jean-Jacques Rousseau, a ideia de Martinho Lutero e, por último, à direita, de Pestalozzi. São espíritos lindos. Quantos mais têm vindo, assim, trazendo as suas luzes na filosofia, nas artes, na ciência,
na crença, né? Porque voltaram-se para iluminar a escuridão intelectual e afetiva, emocional que tínhamos e ainda temos na Terra. A distribuição, agora vamos entrando no capítulo em si, lembrando de algo com os amigos. A distribuição dos espíritos no contexto planetário. Quando encarnado, todos na superfície do planeta, claro. Se tomamos um avião e subimos, depois aterrissamos. Se trabalhamos numa mina de carvão a 1 quilômetro de profundidade, 1.000 metros, depois subimos, não é? Mas porque o nosso lugar é com corpo físico na superfície. Quando desencarnados, nós nos separamos pelas condições morais em esferas ou camadas. E aí eu vou compilando com vocês, agora é que nós estamos entrando no título do nosso estudo. De tal maneira que há um conjunto de esferas concêntricas, muitas delas para dentro da crosta e outras para fora. De tal maneira que, não havendo corpo físico, a distribuição nessas esferas concêntricas, ela vai depender de quem cada um de verdade é. O grau de evolução espiritual e moral, o grau de desmaterialização do perispírito. Porque quando ele é grosseiro e denso, como para espíritos mais imperfeitos, eles são atraídos para baixo. E aí eu estou falando de umbral inferior, trevas e abismo. Quando há uma desmaterialização pelas virtudes, pelas mudanças para melhor, pelas aquisições morais, essa desmaterialização, ela vai nos permitindo a elevação para camadas mais elevadas. Porque agora o nosso perispírito tem menos massa, ele é menos atraído pelo campo gravitacional da Terra. Então essa é uma ideia para nós. Tudo depende, como está ali, da densidade do perispírito, ou seja, a falta de evolução tem uma consequência. Ninguém ilude ninguém. Não adianta querer entrar numa região do mundo espiritual quando a sua natureza não permite. Por isso que eu costumo dizer que cada um tem um lugar, mesmo quando estamos encarnados. Porque quando nós dormimos, estamos desdobrados, e aí nós vamos nos ligando ou nos afinizando com uma determinada topografia dessas várias que existem no entorno do planeta Terra. Então não será surpresa para ninguém irmos aqui, irmos acolá. Vejam a surpresa de André Luiz, quando desencarna numa cirurgia e vai viver um punhado de anos no umbral inferior. E depois vai para o umbral superior da colônia de nosso lar. Lembram disso? Enfim, tem várias questões aí, mas vamos indo adiante para vocês enxergarem talvez um pouco mais adiante. Por isso eu coloco assim, nós aqui é preciso conhecer a casa planetária. E os espíritas não conhecem bem, mas conhecem melhor, falando em geral, né? Do que os não espíritas, que não têm uma ideia razoável. A ideia que muitos cristãos têm é a ideia da Divina Comédia de Dante Alighieri, que era um médium extraordinário, lindo, né? E que falou como ele pôde acessar em seus desdobramentos e na sua vidência, falando destas questões de inferno, purgatório, limbo, céu e assim por diante. Aquilo tudo é legítimo, só que ele pôde depreender de algum modo e já nos adiantou.
mas André Luiz veio nos falar muito melhor sobre essas questões, só para nós lembrarmos de que quando encarnados nós temos corpo físico embaixo, o perispírito no meio do caminho e a centelha divina, que é o espírito imortal, a alma dos encarnados. Não é? A ideia qual é? Esse perispírito, se ele não tiver um correspondente aperfeiçoamento, pelo aperfeiçoamento moral do seu dono, vamos chamar assim, que é a alma imortal, ele vai para um lugar específico, podendo haver trânsito, como nós vamos ver. Então, vejam uma curiosidade, a Terra é um grande magneto, em dois sentidos. Porque há um magnetismo que é o magnetismo dos ímãs. E como no centro do planeta nós temos muito ferromagnetismo, componentes de ferro, nós temos as linhas de força do campo magnético do planeta Terra. Isso tem a ver com navegação, ímãs, isso tem a ver com vento solar, tem a ver com outras coisas. Esse é o magnetismo mineral, vamos chamar assim. Mas aqui eu me refiro ao magnetismo psíquico, espiritual, e que tem a ver com Kardec, quando ele examina no Livro dos Médiuns o magnetismo de cura. A Terra é composta de várias esferas que compõem o campo magnético psíquico do planeta em esferas concêntricas. Não poderia ser diferente. Existe uma linha ascendente de evolução que tem origem no interior e se projeta para a periferia. Qual é a ideia? Vamos dizer que eu esteja em Londres, com alguns de vocês. Aonde eu estiver na cidade, para baixo dos meus pés, eu vou encontrar várias esferas, até a região central, lá embaixo, quilômetros abaixo da superfície. E quando eu vou para cima, olho para cima, eu imagino esferas concêntricas que envolvem nosso lar, só que não tem a ver com o Reino Unido, mas esferas que vão para o alto, até a mais alta de todas. Ou seja, essa linha vertical que eu posso localizar com longitude e latitude, eu tenho naquele ponto para baixo o que é mais limitado moralmente. Aqui nesse ponto de ligação, os que vivem em Londres, cidade de encarnados. E para cima, até as regiões mais felizes. É aquilo que eu quero colocar ali. Lembrando que a periferia, não é, no entorno da Terra, o que sai mais da Terra é o ponto de maior evolução. Se eu estiver na cidade que for, seja Rio de Janeiro, Buenos Aires, Havana, seja Londres, seja Lisboa, seja Auckland, New Zealand, seja o que for. Então, voltando, o trânsito entre as esferas se faz por diversas maneiras, porque há um sobe e desce dentro de aspectos de lei, porque tudo é regido pelas leis de Deus, sobretudo amor, justiça e caridade. O trânsito entre as esferas se faz por diversas maneiras, estradas de luz, pelas águas do mundo espiritual, correntes psíquicas. Aqueles que leram as obras ou alguma obra de Pietro Baldi vai se lembrar de um título de um livro que se chama As Noures. As Noures são correntes de pensamentos. Esse é um outro tema para nós estudarmos mais adiante. Os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que lhes estão abaixo, mas os espíritos que lhes estão abaixo, nas inferiores, não podem sozinhos passar para as esferas superiores. É natural que seja assim, porque não há um fluxo liberado amplamente, porque por isso há
como que um conjunto de esferas em que a vida coletiva em cada uma é salvaguardada, é preservada pelos matizes morais de cada conjunto. Seguindo adiante. Esse é um livro que eu queria recomendar para os amigos. Ele é um livro da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele foi a primeira edição quando o presidente era Juvanir Borges de Souza, que sucedeu meu pai, Francisco Thyssen. E nesse livro vocês vão ver, chama-se As Sete Esferas da Terra. Esferas concêntricas dentro dessa visão do mundo moral dos desencarnados. Então vejam ali a terceira, é a crosta terrestre. Vejam a ideia de uma quarta, que é o umbral, SMI, umbral superior, umbral médio, umbral inferior. Mas para baixo dos nossos pés, nós temos as trevas e o abismo, ou os abismos. E o umbral inferior também está abaixo dos nossos pés, vamos dizer, dos nossos corpos, na superfície da crosta. Mas para cima, vejam que lindo isto, arte, cultura e ciência. Mais alta, amor fraterno universal, e a mais alta de todas, a das diretrizes do planeta Terra. Então, estes espíritos, que são os 22 bilhões, eles se distribuem dia e noite, séculos e séculos, nestas topografias concêntricas, esferas do magnetismo espiritual, do psiquismo humano. Muito bem, é uma introdução, meus amigos. Essa é a edição nova, não é a capa nova, revisto o conteúdo recentemente. O autor é Mário Frigueri, brasileiro encarnado. É um trabalho de compilação, não é um trabalho mediúnico, mas um trabalho muito importante para quem queira conhecer melhor, além daquilo que Kardec trouxe, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e outros, sobre a nossa realidade. Eu vou trazer, não é, como uma ideia para vocês sobre não só o que está na obra, como eu volto a comentar a própria experiência pessoal em reuniões mediúnicas. Ela se ajusta, se coaduna perfeitamente com a literatura espírita. Ou seja, a visão direta das circunstâncias da vida do além-túmulo no planeta Terra. São exatamente como nós vamos encontrando na literatura ao longo dos estudos que podemos quaisquer fazermos. Então, olhando agora para baixo, regiões de trevas e abismos, situadas abaixo da crosta terrestre, claro, não é? Onde a luz do sol não penetra. Então vejam, Lísias em nosso lar. André Luiz pergunta, não é, já tendo uma ideia da colônia, não é? Ele ouvindo falar das trevas, ele pergunta: Lísias, o que são as trevas? E a resposta vem. E aí Lísias diz: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Então, é uma confirmação de um instrutor da colônia Nosso Lar. E o mais curioso é que Lísias, com essa resposta, ele mostra que ele conheceu as trevas, mas ele não conheceu os abismos, por uma questão de condição e oportunidade. Porque, apesar de nomes e rótulos sugerirem algo semelhante, são completamente diferentes. Trevas são uma coisa, como umbral inferior é uma coisa, abismo é algo que um pouco da literatura nos traz, mas a experiência com médiuns capacitados, com uma vidência, sejam grupos de médiuns com quem eu estive por anos no Rio de Janeiro,
ou em Coimbra, em Portugal, ou, por exemplo, em Orlando, nos Estados Unidos, ou em Milão, na Itália. Independente dos grupos, os médiuns capacitados, sem uns saberem dos outros, veem as mesmas coisas, o que sugere a universalidade dos ensinos dos espíritos, como é algo que nós devemos sempre valorizar. Seguindo adiante, multidões, Lísias continua, multidões de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências, muitas vezes com um proveito muito pequeno. Há princípios de gravitação para os espíritos, como se dá com os corpos materiais. Por quê? Porque o perispírito, apesar de ser semimaterial, ainda assim é material. E a evolução desmaterializa e as imperfeições densificam o nosso perispírito. Então, vejam, há espíritos que, preferindo caminhar às escuras, estacionam no fundo do abismo por milênios. Trevas e abismo, vida de centenas de milhões de espíritos, todos humanos, todos eles que chegaram à condição humana. Nas profundezas dos mares, não é porque estejam envolvidos com a água do mar, dos oceanos. Não é isto. É no sentido da topografia, mas completamente na realidade espiritual e no âmago da terra. Almas atraídas para baixo pelo seu peso kármico, porque são, lá embaixo, escravos do ódio. Espíritos eivados de imperfeições, inteligência e maldade, contrários à evolução espiritual da humanidade, que foram rotulados de algumas maneiras como magos negros, gênios do mal, dragões e outras criaturas maléficas em suas bases, verdadeiros impérios do crime organizado, cidadelas astrais, masmorras, cavernas, ambientes pantanosos, infectos e por aí vai. Esse é outro estudo. Ainda há milênios aí se encontram esses espíritos, séculos, milênios, interagindo psiquicamente com os seres encarnados na crosta, irradiando a sua vontade, o seu mentalismo perverso contra, vamos dizer, as propostas do Divino Mestre para a humanidade tornar-se livre e feliz dos erros e dos vícios morais de todo um grande e longo percurso. Por vezes encarnam e por vezes esses espíritos evitam as suas reencarnações. Hoje em dia, muitos estão tendo reencarnações compulsórias, obrigatórias, por causa da transição. Reencarnações em grupos. Vejam, fascismo na Itália, Mussolini e o que houve lá na altura da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o stalinismo, Pol Pot e o Khmer Vermelho, maoísmo e outros. E eu não vou buscar determinados detalhes aí. E aqui eu queria parar um pouquinho para que vocês tenham as referências. O que nós estamos trazendo, a par de reuniões mediúnicas sérias, onde essas coisas são observáveis, Universo e Vida, de Áureo, que é Pascal, o capítulo desta obra linda da FEB, chamado O Poder das Trevas. Artigo do reformador da FEB, novembro de 2002, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, é um artigo sobre esta temática.
dos melhores que eu já vi. Nos bastidores da obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, a própria série de André Luiz, por Chico Xavier, e, por último, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, também editado pela FEB, o prefácio, aliás, foi de meu pai, Francisco Thyssen. Essa é a capa nova de um livro que eu recomendo vivamente aos amigos espíritas. Vejam o que se tem de percepções advindas de encontros, de tratamento. Vocês lembram disso? A ideia de nosso lar. E aqui é só um umbral inferior. Aquele ali à direita é André Luiz. E as trevas de Lísias? E os abismos? Vocês conseguem imaginar? Tudo é muito delicado, meus amigos. Muito mais delicado ou preocupante do que nós tínhamos até então. Agora vamos mudando, vamos para a crosta da Terra. É a nossa morada provisória. Pois não, Evanise? Posso entrar brevemente com a colocação da Priscila? Desculpe te interromper. Ela diz assim: doutor, qual a relação entre o grande número de pessoas no espectro autista e a realidade espiritual da Terra? E ela prossegue: parte seria um programa para novas genéticas para futuras reencarnações? Pois uns são limitados e outros bem avançados em algumas áreas. Priscila, olha, para responder a você, eu teria que entrar em certas questões. Mas, em geral, nós temos o TEA, que é um leque de possibilidades, não é? Nós temos aqueles funcionais e não funcionais, e nós temos aqueles que são espíritos geniais na arte, na música, na pintura, na matemática, no cálculo, na física. Esses são espíritos de uma condição. Mas a grande maioria são espíritos com dificuldades. Não tem nada de genética no sentido de experimentos para o grande futuro. São questões espirituais, mas eu preferia aprofundar essa questão num outro momento, para não deixarmos uma resposta superficial à questão tão importante que você trouxe. Pode ser? Enfim, é como nós tivéssemos que cuidar melhor para que isso ficasse esclarecido corretamente. Muito bem, então é a nossa morada provisória, a superfície, a crosta, local onde reencarnam os espíritos para expurgo. Alguém usou essa expressão há uns minutos atrás, de seus débitos kármicos. Só que aqui é expurgo como uma drenagem. Não é expurgo no sentido do exílio para outros mundos mais imperfeitos e difíceis do que é o que somos na Terra. Esfera de reunião e convergência de todos os espíritos ao longo das sucessivas reencarnações por incontáveis milênios. Não é? Tanto é que, de um modo geral, quando se pensa em vida humana, só se pensa na vida dos encarnados. Nascimento, parto, primeira infância, segunda, terceira, juventude, adolescência, vida adulta, senescência, vida provecta, terceira idade, não é? E acabou. Para muitos, a morte é o fim de tudo. Olha quanto nós ainda precisamos trabalhar no conhecimento. Seguindo, síntese das obras de André Luiz sobre essa esfera. Agora é a esfera do umbral. Lembrando de novo, umbral superior, médio e inferior. O umbral começa na crosta, é um umbral médio, uma espécie de zona purgatorial que se destina ao esgotamento de resíduos mentais, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu.
Só que agora nós estamos no mundo espiritual. Então, quando as pessoas morrem por uma doença qualquer, podem ficar nos hospitais, deitados nos leitos de terapia intensiva por anos a fio. Ou ficam em casa, achando que aquilo é a continuação da vida, ou mesmo sem terem ideia de que morreram. Esse é um umbral médio. Aonde André Luiz esteve, umbral inferior. E umbral superior, colônias maravilhosas, como onde vivia Narcisa, onde vivia Veneranda, e assim por diante, e aquele grande conjunto de desencarnados. É nessa zona umbralina que se estendem os fios invisíveis, vejam, que ligam as mentes humanas entre si. Os 3 umbrais. É pelo pensamento que os homens encontram nessas regiões os companheiros que afinam com as suas tendências. É o local comandado, agora é umbral inferior, por inteligências perversas, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, superiores. Então, tudo isso é importante nós conhecermos, em busca de uma imunização quanto a essas influências que geram os mais graves aspectos da vida humana que no início da nossa apresentação nós lembrávamos. Essa fiscalização visa conduzi-los com o tempo, fiscalização espiritual, a providências compatíveis com a melhoria alcançada. Todo avanço, por pequenino que seja, ele é sempre um alento, ele é sempre bem aproveitado por estes espíritos elevados. Mas há, como eu disse, umbral superior, médio e inferior. Aqui uma ideia de umbral em que pessoas vivas, encarnadas, todos são vivos, foram levadas durante a noite para tratamento em hospitais de nosso lar, e agora vai amanhecer e os seus tutelares vão conduzindo eles de volta para o que vão viver no dia seguinte. Então, quando nós olhamos essa imagem, nós vemos um pouquinho da colônia Nosso Lar, que é de umbral superior. Não é? Arte, cultura e ciência, almas com o único objetivo, o bem de todas as criaturas, do homem e dos seres em geral. É outro departamento. É quase que um outro mundo. Mas esse outro mundo existe porque há espíritos com essa grandeza. Região de singular beleza, natureza maravilhosa, de luzes, cores. Se nós ficávamos encantados com a colônia Nosso Lar, vocês imaginem essa, vamos dizer, esse grande envoltório da esfera magnética de arte, cultura e ciência. Luzes, cores, atmosfera pura e radiosa, melodias encantadoras. Preparem-se. Esse é o prêmio, essa é como que o retorno a tudo que significa evolução moral bem realizada. Almas libertas das imperfeições de caráter. Seres venturosos que só reencarnam na Terra para cumprir missões ou tarefas relevantes. Tudo organizado, tudo envolvido por uma outra esfera mais elevada, que é a do amor fraterno universal. Olhem a narrativa de um livro de Victor Hugo, pela mediunidade de Zilda Gama. Victor Hugo, estamos falando de Les Misérables, o autor, não é? Então, Paulo e Virgínia eram um casal, não é? Quem leu a obra mediúnica. E ali uma ideia apenas, eram almas gêmeas, pelos sentimentos de uma afinidade perene,
libertas das imperfeições do caráter, da hipocrisia, só cogitando de cometimentos grandiosos, tendo por escopo objetivo unicamente o bem, as artes e as ciências, compondo hinos ou salmos consagrados ao Onipotente e aos sentimentos mais puros e dignificadores. Isso é como um céu. E eles viviam na esfera de arte, cultura e ciência. Quem chega a esta condição, depois só ascende. Se desce, desce para ajudar, desce em missão, encarnando na crosta ou descendo para períodos de ajuda nessas esferas obscuras pelas limitações morais. Outra ideia, para irmos pensando de concluir. É nessa esfera que os espíritos iniciam o estágio para o desempenho de graves e meritórias missões, as de mensageiros celestiais. Vejam que lindo isto, gente. Exemplos. Leonardo da Vinci. Leonardo é o diretor-geral desta esfera. Renoir, Rembrandt, Michelangelo, Monet, Camões, Edward Jenner, o pai da vacina, Thomas Edison, Sócrates, Confúcio, a geometria euclidiana que Euclides, o geômetra, trouxe, Pitágoras, matemático, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, já no período do iluminismo francês, Voltaire, Isaac Newton, Monteiro Lobato, Charles Darwin, só para lembrarmos uma partezinha desse leque maravilhoso destes nossos irmãos mais elevados. Característica deles, adoração ao soberano do universo, que é Deus. Música celeste, templos de luz, felicidade geral, ideais elevados, sentimentos sublimes, luz interior, mensageiros celestes. E aí, quando nós examinamos, nós ficamos assim, vendo o convite de Deus, do tipo, façam cada um de vocês o seu esforço pessoal, a recompensa virá. E a recompensa é a felicidade e a vida em contextos progressivamente mais elevados. São os espíritos das grandes descobertas, das ciências divinas e das artes superiores. Não vou me deter, mas é só uma ideia para vocês terem uma ilustração. Louis Pasteur é uma história linda que num outro dia eu conto. Pierre e Marie Curie, Charles Darwin, com a brilhante resolução da questão da evolução da humanidade, do parâmetro do ser humano, a ideia dos escritores como Victor Hugo, como Goethe, como Lamartine, como Stendhal, como Émile Zola, todos eles importantes na literatura, Renoir, Manet, Monet, Claude Monet, Edouard Manet, e a ideia de músicos como Wagner, como Chopin, como Rossini, como Bellini, como Beethoven, como Franz Liszt, como Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, e por aí a coisa vai. Bonitinha para nós. Agora os iluministas, Voltaire, Blaise Pascal, Pierre Paul Diderot, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, d'Alembert. Aqui a ideia do governo da colônia Nosso Lar, onde trabalham os 72 ministros e a mais conhecida veneranda, não é? Que é um espírito lindo, que tudo indica é Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal. Mas esse é um outro tema. A esfera mais elevada, então, a do amor fraterno, universal, é uma esfera tão elevada que só podemos fazer um juízo meramente conjectural.
está muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Os espíritos dessa esfera só reencarnam, se quiserem, em missão de grande benemerência. E vejam como é feliz nós lembrarmos de algumas coisas. Vocês vejam, lembram de Narcisa? Na Câmara de Retificação, quando o instrutor sugere que André Luiz vá conhecer aquele trabalho e se preparar para o futuro, Narcisa, falando da ministra veneranda, é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral. Permanece em trabalho ativo nesta cidade há mais de 200 anos. Apresenta 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Esse é um espírito preparado. É um exemplo extraordinário para quantos desejam ardentemente galgar mais altos cimos da evolução. Vejam essa lista para nós irmos nos preparando e finalizarmos. Kardec, Chico Xavier, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Bezerra, Bittencourt Sampaio, Cair Barchutel, Joana d'Arc, Eurípides Barçanufo, Pestalozzi, Lao Tse, Fourie, Confúcio, Albert Schweitzer, Benjamin Franklin, Buda, Siddhartha Gautama, Krishna, Francisco de Assis e Clara, os apóstolos, os 72 discípulos e os 500 da Galileia, como nós vimos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E a mais alta de todas, a das diretrizes do planeta, é onde o Cristo está entronizado. Ele não vive lá, mas são aqueles que têm um vínculo mais direto com Jesus, cujo seu trono é o Sol, a estrela do nosso sistema. Entronizado no seio de uma humanidade. Sua verdadeira condição evolutiva é, por ora, inconcebível, inapreciável por nós. É tema para o futuro, quem sabe. Os Cristos planetários, ou Devas arcangélicos, Jesus de Nazaré é um deles, é o nosso. Governo do maravilhoso organismo vivo de esferas de vida da Terra, criada por ele e por determinação divina. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, como eu comentei, falando de 3,4 bilhões de anos, e Jesus já era um Cristo de Deus. Diretrizes do planeta, lembrando de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembrando que a vida depois da morte dependerá da reforma íntima da educação dos sentimentos, cultivo das virtudes da alma, altruísmo, pacificação interior, solidariedade, fraternidade, caridade no verdadeiro desinteresse, capacidade de perdoar, trabalho interior e a serviço de todos. Os trabalhadores da última hora não se refere à ideia de um trabalho externo, é o trabalho interno. Prece e vínculo com a vida espiritual superior, espiritualização progressiva de tudo e de todos na Terra, a compreensão sobre a finalidade da existência, o conhecimento e o cumprimento das leis divinas. Essa é a nossa matéria desse grande educandário que é a Terra. Eu ia falar de algumas coisas. Posso usar mais 5 minutos de vocês? Evanise. Se sintetizar em 5, sim. Pode ir. 5, prometo. Então, eu me lembro, eu estava
no 18 de abril de 2010, no Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, para celebrar os 100 anos de nascimento de Chico Xavier. E ali, numa altura, Bezerra trouxe uma psicografia por um médium muito conhecido e confiável, em que, em resumo, eu resumi agora, momento da gloriosa transição. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite, olha como ele usa o tempo verbal, se abatia sobre a terra, lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos, eu diria, de esperanças. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Era um evento com 16 mil pessoas, Bezerra falando, trazendo outras considerações, Nando Cordel e todo o pessoal que estava num grande centro de eventos, cantando a música no final, Paz pela Paz, o representante, uma senhora médium do Paraguai, dizendo, olhem para o teto, e ela via o cenário de tudo aquilo que estava acontecendo, envolvendo espíritos de muitas origens. Celina, mensageira de Maria de Nazaré, Bezerra, ela própria, e o manto azul de primavera coberto de estrelas. Maria de Nazaré em Brasília para todas as nações da terra e os seus continentes. O conclave de Ismael, enquanto os humanos encarnados nos envolvíamos com aquelas temáticas, né? O Chico era homenageado, milhares de convidados, delegações de diversas pátrias, Isabel de Aragão, a princesa Isabel, Pedro II, De Gaulle, Churchill, Roosevelt, árabes, xamânicos, asiáticos, colunas gregas, romanas, jônicas, porque havia o quê? Havia toda uma conferência do outro lado também. Em que esfera? Na esfera de arte, cultura e ciência, para onde todos estavam. E aqui a supervisão de Maria de Nazaré, numa imagem dela que eu aprecio muito. Eu vou deixar o nosso tema por aqui, eu ia me referir a um determinado aspecto, mas a hora já se vai adiantada. Eu peço desculpas e, ao mesmo tempo, agradeço a oportunidade de trazer aos amigos essas reflexões que possam nos motivar para novos estudos, novos encontros e novos esforços pessoais no sentido daquilo que nos cabe. Muito obrigado, queridos. Nossa imensa gratidão por trazer a profundidade dessa temática para todos nós. Certamente teremos outras oportunidades. Por hoje, vamos encerrando aqui e solicitando, se possível, para você facilitar nossa prece de encerramento e todos nós acompanhar também você, pode ser? Está bem, Evanice. Muito bem, meus amigos. Que coisa boa que nós podemos conhecer questões ligadas a nós mesmos, ao nosso mundo, a esta doutrina maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus. Que agora que nós estamos finalizando este encontro, que tenhamos toda a gratidão por aqueles que nos precederam, que nos deixaram este legado extraordinário de luzes para o nosso entendimento e para o nosso avanço como criaturinhas de Deus aqui na Terra. Que nós possamos nos sentir abraçados agora por toda uma espiritualidade cujo alguns exemplos nós citávamos há pouco.
não abraçando a nós aqui presentes apenas, mas, sobretudo, aqueles que estão vivendo as dores da alma, os problemas mais sérios que temos hoje na Terra, e que todos os grandes mensageiros da verdade, os missionários da luz, aqueles tão cheios de amor, deste amor que pode envolver o mundo inteiro, estejam ativos agora também, abraçando em cada lar, de cada nação, de cada contexto, de todas as épocas, tanto os que vivem na matéria, como as muitas realidades do mundo espiritual, a todos que compõem este grande rebanho lindo, de muitos apriscos, mas, na verdade, tendo apenas Jesus de Nazaré como divino condutor, como príncipe da paz, como Messias prometido, como o Filho do homem, o Alfa e o Ômega, como o caminho, a verdade e a vida, como Ele mesmo um dia nos trouxe. Que possamos nos despedir lembrando da caridade, a ferramenta divina para o nosso progresso. Contemos com as presenças lindas destes espíritos por nós, na medida em que no dia a dia nos reunamos em oração com eles. Muito obrigado a todos, dando graças a Deus por este novo encontro. Obrigado e que assim seja. Que assim seja. Nossa imensa gratidão mais uma vez a você, Sérgio. Nossa gratidão a todos que estiverem conosco neste encontro de aprendizagem espiritual. Convidando a todos aqueles que gostariam de estar conosco à meia-noite com o nosso estudo, que sempre realizamos às segundas-feiras, às 8 horas, horário de Londres, com o Livro dos Espíritos. No mais, desejamos votos de muita paz, um bom final de dia, um bom descanso e até breve. Muita paz.